Amém, queridos? Podem se sentar. Bom estar com você nessa noite. Quero saudar aqueles que nos visitam com o amor de Deus. Estou feliz porque hoje nós estamos encerrando um ciclo na Igreja do Calvário. Hoje é a nossa última mensagem na série que nós iniciamos nesse ano com a Manso e Humilde. Eu já ia esquecendo as crianças, as tias já estavam olhando para mim. Mas hoje vai ter classe das crianças, então as crianças podem se aproximar aí da tia Júlia e da tia Melena. Amém, queridos? Hoje é a nossa última mensagem da série Manso e Humilde. E como eu sempre falo aqui quando eu prego no domingo, domingo após domingo nós estamos diante do diamante do coração de Jesus. E eu não sei você, mas eu sei do Mateus, que o Mateus postou no Instagram isso, né? E pelo menos ele colocou lá. Eu não sei você, o Mateus eu sei, mas eu sou completamente transformado a cada domingo que eu ouço as mensagens sobre o coração de Jesus. Uma das coisas que nós conversamos antes de plantar a igreja foi sobre a forma de pregação e como que nós iríamos pregar para Campo Grande. Porque Campo Grande tem suas maneiras, tem os seus jeitos. As pessoas de Campo Grande pensam de uma determinada forma, que às vezes é igual a algum outro lugar e às vezes não. Mas uma das coisas que nós conversamos antes de iniciar, nós falamos que, de alguma forma, Campo Grande precisava conhecer sobre Jesus. Conhecer sobre Jesus de verdade, assim. Se você pesquisar sobre Jesus e perguntar o que as pessoas pensam sobre Jesus aí fora, elas vão dar muitas ideias. E talvez 90% não vai saber realmente quem Jesus é. Então nós sentamos e conversamos e falamos assim, cara, Campo Grande não só precisa de saber quem é Jesus, mas Campo Grande precisa saber o que está de fato no coração de Cristo. Boa parte de nós aprendemos de alguma forma, não sei de quem. Eu não sei se foi da TV, eu não sei se foi do Facebook, eu não sei se foi de algum pregador que a gente ouviu, de que Deus em Jesus, ou a figura de Deus é uma figura sempre pronta para nos destroçar. E aí, boa parte de nós sempre olha para a verdade do Evangelho e para a realidade de Deus. Eu sempre estou falando isso aqui e vou repetir de novo, porque isso é uma coisa que é engraçada, a gente esquece durante a semana, né? De que, na verdade, Deus não nos chama ou nos chamou quando nós estávamos limpinhos. Boa parte de nós acredita que precisa consertar alguma coisa para ir até Jesus. Boa parte de nós acredita que para estarmos fazendo alguma coisa, para estarmos naquilo que nós conhecemos como igreja, nós precisamos estar certinhos. E enquanto a gente não consertar determinada área da nossa vida, então eu não devo ir até Cristo. Eu não devo ir até Jesus. Eu não estou forte o suficiente ainda. Eu não sou digno o suficiente ainda. Eu ainda não cheguei na plenitude que eu deveria para ir até Jesus. Grande parte de nós pensa assim. E por mais que nós estejamos ouvindo isso aqui domingo após domingo sobre o coração de Jesus, durante a semana a gente esquece de novo. No nosso trabalho a gente esquece. Na nossa família a gente esquece. Nas coisas da vida a gente esquece. A gente esquece que nós somos muito mais tentados enquanto Satanás diminui a visão de Deus para nós do que simplesmente enquanto pecamos. E domingo após domingo, o que nós pensamos foi, nós precisamos de Jesus. Eu estava conversando com o Alan e o Alisson sobre o chamado de Deus para o homem de Deus. O homem de Deus não é o homem masculino, mas a pessoa de Deus. Aquele que Deus chama.
E eu brincando falando que os profetas são insuportáveis. Ninguém gostava de ficar andando com o profeta. Ninguém. Ninguém gostava de ficar, sabe, perto de profeta, que o profeta sempre... Até hoje a gente é um pouco assim, porque hoje a gente tem medo do cara revelar. A gente sempre tem medo da irmã do coque. A gente tem medo de que ela... A gente vai no culto de revelação, fica lá atrás. Primeira vez que a Michelle está de coque. A Pretinha também está de coque. Glória a Deus. E aí, quando a gente está no culto, nesse culto de revelação, que a gente acostumou a ir nesses cultos, né? Os cultos de revelação. A revelação não... Para quê? Para que isso aqui? A gente vai no culto de revelação. Mas a gente morre de medo. Se a mulher que está pregando, se o irmão que está pregando, o varão que está pregando, olhar para a gente, meu Deus do céu, vai revelar os meus pecados que eu cometi hoje, ontem, amanhã. Então é insuportável. Mas os profetas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, não eram assim. Mas o ponto não é esse. O ponto é que quando Deus chama alguém, é porque esse alguém está queimando por ele. E a gente figurando uma imagem, né? Não está na Bíblia isso, tá, queridos? É só a gente imaginando. E não tem problema nenhum imaginar desde que seja perto da Bíblia. A gente imaginando Deus lá no alto, sabe? Ou vendo a igreja do Calvário. E aí ele começa a sentir algo. Que clamor é esse? Ele chega para o conselho dele, porque era assim, na Escritura, Deus chegava para o seu conselho. E o seu conselho é os querubins, os serafins, os santos, os 24 anciãos. Todo aquele conselho celestial diante de Deus. E ele, que clamor é esse? Miguel, Gabriel, que clamor é esse? O que está acontecendo? Oh, Deus, tem um povo lá em Campo Grande lá que está clamando muito. E o que eles estão pedindo? Eles estão pedindo o Senhor. Aí Deus diz, então vou me dar para eles. Então vou me entregar para eles. Tudo que nós queremos aqui é pedir mais de Jesus. Mais Jesus. Eu não me cansei de pregar. Às vezes eu preguei as mesmas coisas. Se você pegar o YouTube lá, você vai ver um monte de frase repetida, mas eu nunca vou me cansar. Porque é sobre Jesus. Nunca vou me cansar. Até o dia em que no piscar de olhos eu estiver diante dele. Eu não vou precisar mais falar sobre ele. Eu vou vê-lo. Aí eu não vou precisar mais estar aqui na frente, diante de vocês. Vocês não vão precisar mais de mim falando sobre Jesus. Vocês não vão precisar mais do Mateus, do Alex falando sobre Jesus para vocês. Nem vocês vão precisar, na casa de vocês, abrir mais a Bíblia. Que vocês vão estar diante dele. Agora que legal, a gente está sendo saturado por Cristo. Muito Cristo, muito Jesus, é o coração de Jesus, saturado por Jesus. Então quando a gente vê ele, não vai ser tão assim, eu passei tanto tempo com ele aqui na terra, que quando eu vê-lo, eu vou reconhecê-lo tão facilmente. Nós como igreja passamos tanto tempo ouvindo sobre Jesus, tanto sobre o coração de Jesus, que quando nós chegarmos lá, e tudo bem, todos nós, não só da igreja do Calvário, mas toda a igreja de Cristo ao redor do mundo, por todas as eras, vai estar diante de Jesus. Mas nós ouvimos tanto sobre ele, quando a gente vê ele, a gente vai falar, a gente ouviu tanto sobre você. O Senhor é manso e humilde, né? Jesus, eu achava que você era assim, mas eu ouvi sobre você domingo após domingo. E se um dia esse púlpito aqui parar de pregar sobre Jesus, queridos, a minha maior indicação é que vocês saiam daqui. Saiam daqui e procurem uma igreja que seja bíblica. Uma igreja que fale sobre Jesus. É por isso que nós pegamos essa série esse ano todo quase. Foram 22 domingos, se eu não me engano. Foi um bom tempo falando sobre Jesus. E a gente vai encerrar hoje essa série. E aí, domingo que vem, aí talvez a gente vai falar sobre Jesus de novo. Porque é tudo sobre ele. Então hoje, mais uma vez, o diamante do coração de Cristo vai estar diante de vocês. Diante de nós, para brilhar mais do que tudo. E a gente, como igreja, vai elevar Jesus para ele ser um luzeiro no lugar onde tem trevas. Nas nossas trevas e nas trevas de Campo Grande. Amém? Então a gente vai ler hoje o texto de Efésios, capítulo 2. Se você puder abrir sua Bíblia.
Efésios capítulo 2. E como eu disse, a gente já falou Efésios muitas vezes aqui. E a gente vai falar de novo de Efésios. Só que agora a gente vai resumir tudo que a gente ouviu nesses 22 domingos. E nós estamos diante de um dos textos mais profundos da Escritura. Efésios capítulo 2. De um dos textos mais potentes assim da Escritura. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 10. E eu vou pedir para que você esteja com a Bíblia aberta. Porque a gente vai ler versículo a versículo. Se você não está com Bíblia, você pode acompanhar ali pela tela. E diz assim, Paulo está escrevendo aos Efésios. Ele vos deu vida. Quem deu vida? Ele quem? Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Queridos, que texto potente esse texto. Que texto profundo. O tema de hoje é escondidos no seu coração para sempre. E de alguma forma esse texto revela o quanto a obra de Cristo, a profundidade da obra de Cristo, daquilo que Deus planejou durante a eternidade, na eternidade, de forma com que perdidos como nós agora pudéssemos ter a certeza de estar escondidos, de falar como Paulo, a minha vida está escondida em Cristo. E hoje também nós vamos ver como isso potencializa a nossa vida. Como isso muda a forma com que nós olhamos tudo. Nossa vida, nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossa realidade, as coisas que nós fazemos. E não importa a idade. Na verdade, pouco importa a idade. Porque para Deus, Deus trabalha nos termos da eternidade. Nós somos limitados, Deus não. Isso é um consolo para nós. Mas nós veremos também quão profundo é e quão terrível é para aqueles que não estão em Cristo. O fator eternidade. Mas o texto começa dizendo que Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Em algum momento, em alguma pregação, nós falamos sobre isso. Ele vos deu vida. Quem deu vida? Deus deu vida. Quando? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Em algum momento aqui, de novo nós vamos falar, Deus não nos viu quando nós éramos bonzinhos. Na verdade, nós precisamos trabalhar a realidade de que não há nada bonito em nós para Deus olhar. Ele não viu aquele momento que você acertou. Ele não viu o momento em que você fez uma coisa legal e então falou, pronto, agora era o momento, hein? Ele não esperou algum momento em que você possa então se tornar forte, como nós dissemos aqui no começo do culto. Ele não espera o momento em que você se torna santo. Ele não esperou o momento em que você se tornou digno de alguma coisa. Ele nos deu vida quando nós ainda éramos mortos. E veja bem, quando nós tratamos de salvação, nós não tratamos de algum tipo de doença que o ser humano tem. O ser humano não está doente, precisando de alguma recuperação ou de alguma cicatriz de um machucado. O que a palavra de Deus está dizendo é que nós estávamos mortos, e morto não é doente, morto não tem reação nenhuma.
Se a gente pegar algum tipo de figura para a gente tentar imaginar o que Paulo está dizendo, o que a Escritura está dizendo, a Escritura está dizendo é que nós não estávamos nos afogando e alguém jogou uma boia para a gente nadar até a boia. Isso é um tipo de ser salvo. Nós estamos lá quase morrendo, sabe? E aí vem um salva-vidas e joga a boia e você tem condição até de nadar, às vezes até a boia. Ou então ele vai lá, te pega, você está vivo ainda um pouquinho, beber um pouco de água salgada, vai ter que fazer não sei o quê, vai ter que levar para o médico, mas tudo bem, você ainda está vivo. Isso é um tipo de salvação. Alguém te salvou. Mas quando a Bíblia trata de morte, significa que nós não jogamos mais uma boia para quem está morto. Alguém que está afundado. É necessário, então, que o salva-vidas, a pessoa que está ali fazendo aquele processo todo, vá, mergulhe até o fundo e traga de novo para a superfície aquele que estava já sem ar, completamente morto, no sentido natural da coisa. Paulo está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que foi nesse estado que Deus nos deu vida. Porque se ele nos deu vida, é necessário então que haja algum tipo de morte. O texto não está dizendo, ele nos curou quando a gente estava doente. E tudo bem, a gente entende que a linguagem bíblica trata nós como doentes também, com cicatrizes profundas, com feridas profundas. E também há uma promessa grandiosa de que ele fez a ferida e ele mesmo vai ligar. Que o bálsamo de Gileade, de alguma forma, é aquilo que sai do corpo de Cristo. É o sangue de Cristo que cura as feridas do seu povo. Esse é o grande bálsamo. Mas a realidade por trás da doença, a realidade por trás das feridas, a realidade por trás daquilo que nós enfrentamos dia após dia e o que nós vemos quando nós ligamos a TV pela manhã, da desgraça que acontece no mundo todo, é o problema de que nós estamos mortos ou estávamos mortos longe de Cristo. Então ele vem com uma ação profunda nos dando vida. E isso muda tudo. Isso muda tudo, porque agora, a partir daqui, Paulo também vai continuar mostrando isso para a gente. De que então, pelo fato da gente estar morto, que a obra de Cristo brilha muito mais. Pense bem, se fosse só jogar um livro de técnicas para a gente poder ser salvo, não seria muito mais fácil? Pense por 10 segundos isso. Seria mais fácil se Deus enviasse para nós um livro de 10 técnicas, só 10, 7 técnicas, para a gente poder ser salvo? Você acha que você conseguiria cumprir 7 técnicas? É engraçado porque a gente erra às vezes a receita de bolo, né? A gente esquece o arroz queimando. A gente conseguiria ficar 7 técnicas para ser salvo, para ter acesso a Deus novamente? Vamos melhorar? Se Deus desse apenas um mandamento, que se a gente cumprisse ele perfeitamente, a gente então teria acesso novamente a Deus. O que você acha? Você conseguiria? Mas tem que cumprir perfeitamente. É por isso que então a Escritura trabalha com os termos de morte. Porque não há nada em nós, que poderia chamar a atenção de Deus. Chamar a atenção no sentido de, olha, agora sim é o ponto certo. Chegou no ponto para eu poder agir. Nada, queridos. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Veja o versículo 2. Nos quais andastes outrora, ou em outras versões, na era antiga. Ou em outras versões, no presente século. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja que profundo esse versículo, porque Paulo está dizendo que não é apenas que nós não sabemos escolher,
Quando Paulo está dizendo que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo a presente era, segundo o presente século, Paulo está dizendo que o nosso problema não era não saber escolher. Paulo está dizendo que o nosso problema é achar que estamos escolhendo certo. Não é simplesmente, caramba, eu sempre escolho errado. O problema da humanidade, queridos, depois do pecado, o problema, depois daquele momento em que Adão e Eva escolheram viver longe de Deus e todos nós fomos com eles, o problema não é que a gente vive um mar de escolhas erradas. O problema é que nós decidimos por coisas, nós escolhemos coisas que são erradas e nós vivemos como se elas fossem certas. Nós vivemos como se nós estivéssemos completamente certos. E veja, isso não é uma realidade só para quem está fora da igreja. Isso também é uma realidade para quem está dentro da igreja. Nós somos um povo muito engraçado. Porque muitas vezes nós damos glória a Deus. Nós chegamos no nosso dinheiro e falamos assim, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Ou a gente fala, tudo é dele. Tudo que eu tenho é de Deus. E aí, então Deus pede alguma coisa. Não só dinheiro. Pede algum tipo de coisa. Pede algum tipo de renúncia. Pede algum tipo de coisa e você diz, não, isso não, Deus, eu vou seguir meu caminho sozinho. Mas você diz, tudo é de Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. Mas na primeira oportunidade que ele faz alguma coisa, sobre dinheiro, sobre vida, sobre renúncia, sobre alguma coisa, o que você diz é, não, essa área não. Essa área eu vou seguir sozinho. Essa área eu vou tomar as minhas decisões. Essa área Deus não pode se meter. Porque essa área eu estou tomando as minhas decisões. O problema que Paulo está denunciando aqui no versículo 2 é que nós todos somos assim. Nós tomamos as nossas decisões e confiamos que elas estão certas. E nós confiamos que elas realmente são as decisões corretas para a vida. Isso quando nós não pegamos conselhos ou coisas ou frases que nós ouvimos por aí, confie em si mesmo. Se você quer amar alguém, ame a si mesmo. Aí a palavra de Deus diz que as pessoas amantes de si mesmo não vão para o céu, mas as pessoas colocam no Facebook, ame a si mesmo antes de tudo. Que no fundo o nosso ouvido já está automaticamente guiado para ouvir coisas que estão longe daquilo que Deus está falando. Nós andávamos assim. Mas não perca a realidade de que Ele nos deu vida. Que está no versículo 1. É isso que está permeando todo esse bloquinho de versículos. Eu só quero, de uma vez por todas, mostrar a realidade de quem nós somos mesmo, para que a obra de Cristo brilhe muito mais. Então venha comigo, vai doer só um pouquinho. Nós acreditamos estar certos. Mas no fundo o que nós estamos é longe de Deus. E Paulo dá 2 problemas que caminham, que levam a gente para esse lugar de problemas com Deus. Em primeiro lugar, viver, andar segundo a presente era. E o que é a presente era, o presente século, ou outrora, nas versões que nós estamos lendo? É que na realidade o mundo, do jeito que está, ele não foi feito para estar como está. O mundo que foi planejado por Deus é um mundo que está quebrado, distorcido, desconcertado pela realidade do pecado e da queda. Mas Deus não criou o mundo assim. O pecado é um intruso na realidade que Deus tinha feito. Deus fez tudo bom e o pecado vem e transforma a mente, o coração, a natureza, tudo. Então viver segundo o presente século é viver pensando nessa realidade quebrada, dentro desse sistema quebrado, distorcido do pecado. E aproximar o nosso coração dessas realidades. Se a gente for olhar isso aqui na forma prática, de alguma forma, é como se a gente, todo dia, ou na maior parte da nossa vida, a gente inclinasse o nosso coração muito mais para as coisas que são desse século do que as coisas que são, não é século 21 não, querido. Dessa era que vai acabar em algum momento, dessa era que vai ser destronada pela realidade da Nova Jerusalém descendo dos céus.
Em primeiro lugar, isso, andar segundo o curso deste mundo. Em segundo lugar, andar segundo o príncipe da potestade do ar. E aqui claramente, Paulo está dizendo do diabo. O que Paulo está dizendo é que quem domina essa realidade quebrada, quem está tramando por trás dessa realidade quebrada, quem está soprando no ouvido das pessoas, vai lá, peca, vai lá, arruma confusão, vai lá, faz alguma desgraça, é o príncipe da potestade do ar. E potestade do ar aqui não é uma entidade do candomblé. Paulo está dizendo de potestade do ar aqui no sentido de atmosfera. Que esse presente século, que esse mundo tem uma atmosfera negra que domina cada parte, cada detalhe, cada esquina dos corações, escraviza os corações humanos, porque o que o pecado traz é simplesmente escravização. Com a realidade do pecado, ou nós somos escravizados por alguém, ou nós escravizamos alguém. Ou nós somos escravos das coisas, ou nós escravizamos as coisas. E isso gera vergonha e culpa. E esse espírito atua nos filhos da desobediência. Então, no versículo 3, Paulo dá um soco na gente. Ele diz, entre os quais, esses filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos nós andamos outrora como eles. Em algum tempo nós andávamos como eles. Eu sempre conto sobre mim quando eu falo sobre a minha vida. Eu cresci na igreja. Cresci na igreja. Eu sei tocar, sei cantar, sei mais ou menos cantar, né? Sei falar aqui na frente. Venci um monte de Olimpíada de galope bíblico, de não sei o que bíblico, de versículo bíblico. Sabe essas Olimpíadas que tinha? Quem nasceu na igreja sabe disso. Venci um monte, medalhas e coisa. Sabia tudo, os personagens, sabia tudo. Que coisa louca, né? Eu andava segundo as inclinações do meu coração, mesmo na igreja. Sabe o que teve que acontecer comigo? Ele me dá a vida. Teve que acontecer comigo dele vir na minha realidade sombria, mesmo dentro, porque o ambiente não muda nada. Estar em um ambiente não muda nada. Deus estar na gente muda tudo. Não é a gente estar em algum lugar, é Deus estar na gente. Foi necessário que ele me desse vida. Foi necessário com que eu me convertesse a ele. E que eu me arrependesse dos meus pecados. Então, quando Paulo está dizendo, olha, todos nós andávamos como todos esses filhos da desobediência. Sabe, Efésios, esses filhos da desobediência, esse mundo caído que vocês estão vendo, e naquela realidade era terrível, porque havia prostituição, havia morte, o Império Romano estava perseguindo esses crentes. Então, eles sentiam realmente o peso, o terror. Hoje a gente vive no Brasil livre. Hoje a gente está pregando aqui, vocês estão sentados aí, não corre risco de ninguém vir aqui prender a gente. Mas a realidade deles era esse mundo sombrio. E aí Paulo está dizendo, esses filhos da desobediência, sabe? Não se exaltem muito não, Efésios. Não se coloquem numa posição muito superior não, Efésios. Porque vocês também andavam assim. Vocês também eram assim. Vocês andavam segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E o que nós éramos? Por natureza, filhos da ira, como também os demais. Por que filhos da ira? Em algum sermão dessa série, nós também falamos sobre a ira de Deus. E da necessidade de Deus punir o pecado. Se ele é tão bondoso, se ele é tão amoroso, se ele é um Deus que odeia realmente o pecado, é necessário que ele puna o pecado. Ser filho da ira significa que, de alguma forma, pela nossa rejeição a Deus, pela nossa desobediência a Deus, nós estávamos destinados a um castigo eterno, o castigo de viver longe de Deus. A gente tem medo do inferno. A gente tem medo de estar muito quente o inferno. A gente tem medo do diabo ficar lá com um tridente sempre furando a gente, para a gente poder ficar lá pegando carvão e jogando mais na fornalha do inferno. A gente pensa assim, mas sabe qual é o maior terror do inferno? Primeiro é que o diabo não vai ser senhor de nada lá. Primeiro é isso. Sabe qual é o maior terror do inferno? Viver longe de Deus. E completamente longe de Deus.
Sabe isso de você acordar hoje, tá legal? Talvez você tenha comido hoje, você teve algum lugar para dormir. Você está aqui com a gente hoje. Sabe isso? Então, porque Deus ainda está nessa realidade. No inferno, não. Ser filho da ira significa que nós estávamos destinados a esse tipo de castigo. Por quê? Deus castiga assim, João? É preciso. Porque nós não estávamos andando segundo o nosso curso mesmo. Nós não estamos tomando decisões que achamos que está certo, mas na verdade está totalmente contrário a Deus. Então nós somos por natureza filhos da ira. E que interessante, Paulo está falando para um bando de judeus que acreditavam que a religião poderia fazer alguma coisa por eles. Mas Paulo está dizendo, todos nós estávamos mortos. Todos nós estávamos mortos. Sabe? Você que não nasceu na igreja, você estava morto. Você que nasceu na igreja, você estava morto. O que muda? Qual a diferença? A grande diferença disso tudo é o versículo 4. E a gente poderia ficar aqui nesse mais Deus por muitas horas. Mais Deus. Nós fazíamos isso, nós éramos assim, nós estávamos mortos, nós estávamos debaixo da ira, como todos, mais Deus. A gente poderia fazer uma série só sobre o mais Deus. Mais Deus, sendo rico em misericórdia, e nós já falamos sobre isso aqui. Que o que ele mais tem dentro dele são misericórdias. Que ele gera misericórdias nele, porque ele também é o Pai das misericórdias, como também nós já falamos aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa da nossa grande beleza, por causa do nosso grande dinheiro, por causa da nossa grande moralidade, por causa da nossa grande posição social, é isso que está escrito. Está escrito, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. O grande amor de Deus, que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Que versículo maravilhoso, queridos. Não havia nenhuma condição para nós. Não havia lugar para a gente poder estar. Nós estávamos com um destino completamente traçado para o castigo eterno. Mas Deus, porém Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Agora, que coisa profunda, porque, como eu disse, nós não precisávamos estar vivos para Deus vir até nós. Sabe aquele momento em que você fica procurando nos seus sentimentos a sensação de estar bem, de estar vivo? Nós realmente colocamos parâmetros no nosso relacionamento com Deus de acordo com o que nós sentimos. Existem momentos no nosso relacionamento com Deus que nós estamos cheios de vigor. Que nós olhamos para nós mesmos e falamos, hoje eu estou cheio de vida. E existem momentos no nosso relacionamento com Deus que a gente não ouve Ele falando, que a gente não sabe para onde ir, que parece que Ele não responde, que a gente não consegue sentir nada. Por quê? Porque na nossa cabeça a gente colocou um parâmetro de que a gente deve seguir naquela constante perfeitamente com Deus, como se a gente já estivesse no céu. Mas olha só, se Deus nos amou quando nós estávamos mortos, quanto mais Ele vai nos amar agora que Ele nos deu vida, independentemente daquilo que nós sentimos, independentemente do que aquilo que o nosso coração diz sobre a gente. Ele nos deu vida quando a gente estava morto,
pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Existe uma promessa. Diz que aquele que ele deu vida vai ressuscitar também. Ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Ele não vai nos fazer assentar. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso muda toda a nossa realidade. Porque agora você vai sair daqui e vai acordar amanhã assentado nos lugares celestiais. Você vai assentar no banco do BRT. Mas a realidade que vai moldar você sentado no banco do BRT é que você já está sentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Amanhã você vai conversar com algumas pessoas. Você vai para o seu colégio, você vai para o seu trabalho, você vai cuidar da sua casa, eu não sei o que você vai fazer. Você vai estar com alguém, sabe o que vai permear as suas conversas? A realidade é que você já está sentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E se a gente está sentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus, eu acredito que as conversas já não são mais as mesmas. As ações já não são mais as mesmas. A forma com que eu lido no meu trabalho já não é mais a mesma. Porque eu estou assentado nos lugares celestiais com Cristo. Eu já posso sentir, eu posso provar da glória de Cristo. Mas para quê? Existe uma pergunta que nós cristãos sempre perguntamos. Para que a gente foi criado? Ou para que tudo existe? O porquê de tudo? Para quê? Para onde está indo? Qual é o objetivo de tudo? E a resposta, a primeira resposta da primeira pergunta do Catecismo de Westminster, que é um catecismo muito sólido da história da igreja, que molda aquilo que nós podemos responder em muitas coisas da igreja, é para a glória de Deus. Para glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Para que nós existimos? Para glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Essa é a resposta do catecismo. E isso é sólido, isso é bíblico, essa é a realidade. O objetivo de toda a história humana é para glorificar a Deus e desfrutar da glória. Não é simplesmente para glorificar a Deus. É também para desfrutar da glória de Deus para sempre. De se alegrar na glória de Deus para sempre. Esse é o grande objetivo. A criação do mundo, queridos, caminha para um propósito. Mas como isso vai se dar? Os teólogos chamavam de o casamento do noivo com a noiva. Toda a história da humanidade está sendo escrita, e veja bem, está sendo escrita com linhas cinzas também. Não é só com cores vivas, mas com tons escuros. O tapeceiro, quando faz o tapete, ele faz ao contrário. E quando você olha o contrário, você diz, cara, que coisa horrorosa isso aí. Mas quando ele vira do lado certo, você vê aquele lindo tapete e as cores, todas as cores, estão ali para mostrar a beleza do tapete. Então Deus está escrevendo o curso da história com tons escuros também. E esses tons escuros estão para mostrar uma coisa: o dia em que os céus e a terra se beijarão, representados pelo Cordeiro Santo e pela sua noiva, pela Igreja de Cristo. É para isso que tudo vai caminhar. E é por isso então que nós chegamos no versículo 7. Por que Ele nos fez assentar? Por que Ele nos deu vida? Por que Ele nos tirou dessa lama, dessa escuridão? Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, em tudo que está vindo aqui para frente, por toda a eternidade, o quê? A suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele nos deu vida. Ele nos tirou da morte. Ele nos tirou da escuridão. Ele nos tirou de sermos controlados, escravizados pelo pecado. Para quê? Para mostrar por toda a eternidade a suprema riqueza da sua graça. Para mostrar para todos nós, para toda a criação, para sempre, as riquezas do seu coração e a sua bondade para conosco. Queridos, o supremo objetivo da história humana e da eternidade
é mostrar a grandeza do coração de Jesus para nós. E veja, esse texto está falando sobre os nossos pecados. Esse texto está falando sobre a nossa escuridão. Esse texto está falando sobre os nossos fracassos. E esse texto está dizendo sobre o quanto Deus se manifestou a despeito desses fracassos. Isso significa, então, que os nossos fracassos, em algum momento da nossa vida, esses até encontrarmos com Cristo, são apenas um grande palco, uma grande escadaria, para que lá naquele palco, todos os holofotes da história da humanidade estejam virados, focalizados, totalmente inteirizados, entregues ao supremo coração rico, gracioso de Jesus. Para que ele brilhe muito mais. Esse é o objetivo da eternidade. Esse é o objetivo de tudo que Deus está fazendo. O objetivo da glória de Deus, da obra de Cristo é mostrar o coração de Jesus para sempre. Por todo sempre, 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 sempre. Então Paulo chega naquele versículo que nós deveríamos amar, deveríamos confiar e deveríamos sair de casa todos com isso no coração. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Vou repetir isso para ficar bem pesado. Para que você não esqueça isso, pelo amor de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês. Vocês estão entendendo? Não vem de vocês. A obra da graça de Deus é graça. Graça. Nós temos dificuldade com isso. Nós falamos de gratidão, mas até a nossa gratidão é manchada de pecado, porque nossa gratidão quer retribuir alguma coisa para Deus. Mas é graça. É por isso que o salmista diz: o que eu daria ao Senhor, o que eu daria ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito a mim. É uma pergunta sem resposta. Que Ele não responde, Ele não diz: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele não responde, Ele diz: eu vou beber do cálice da salvação. A salvação é algo que você experimenta, não é algo que você produz. Não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Naquele dia, quando os céus beijarem a terra e quando o Filho do Homem estiver diante de nós, ninguém vai poder se gloriar diante dele. Ninguém vai poder dizer: isso aqui, Deus, esse detalhezinho aqui vai poder me deixar entrar no céu. Mas esse aqui, esse pontinho aqui vai fazer com que eu possa ter aquela casa lá em frente ao mar, lá no céu. Esse detalhezinho aqui, ninguém vai se gloriar diante de Deus, diante do Filho do Homem naquele dia. Ninguém. O que vai brilhar naquele dia é a riqueza da graça de Deus. E é interessante falar também, quando a gente fala de graça, que não existe algo como graça. Não existe algo, não é um objeto, graça. Não existe algo abstrato, que é uma coisa também que a gente precisa limpar nosso coração. Fala de graça, a graça de Deus, a graça, como se fosse algo abstrato. Mas não tem a ver, a graça não é algo abstrato. Não existe alguma coisa como graça. Deus trata isso em termos pessoais. É por isso, então, que Ele não envia um sentimento de graça para a gente. Ele não envia uma noção de graça para a gente. Ele vem para a gente. Ele vem em Cristo Jesus para a gente. É por isso que Paulo rapidamente diz: em Cristo Jesus. Porque não existe alguma coisa chamada graça. Onde a gente pode tocar na graça? Onde a gente pode apalpar na graça? Como que a gente pode botar no copinho e esconder dentro de casa a graça? Como que a gente pode fazer isso? Não pode fazer isso, porque não existe isso. A graça está em Cristo Jesus. Ele se envia para nós. Ele não diz lá de cima que todos tenham graça. Ele vem e tem que passar por todo o sacrifício. E isso que nós fomos chamados de filhos da ira, ele teve que se tornar. O Filho de Deus teve que se tornar o filho da ira. E suportar toda a ira que era desse castigo eterno que era destinado a todos nós na cruz do Calvário. E ser abandonado por Deus na cruz do Calvário. E tomar sobre si todas as nossas enfermidades, os nossos pecados e as nossas transgressões e levar isso para o madeiro, ser rasgado. E do seu lado, então, sair sangue purificador. É por isso que do seu lado sai água e sangue. Água para purificar a sua igreja e sangue para comprar a sua igreja. Foi necessário ele passar por tudo isso para que então nós pudéssemos receber a graça e não ter obras, e não se gloriar em nada, e não ter nada,
Nada, nada, nem um centímetro, nada, nenhuma célula que a gente possa apresentar para Ele naquele dia. E então Ele brilhar mais do que tudo. Ele brilhar mais, a sua graça brilhar mais do que tudo para nós naquele dia. Então Paulo termina o texto dizendo: porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós somos feitura dele, e a palavra aqui em grego é poema. Tem alguma coisa relacionada à obra de arte, relacionada ao poema, como se fosse uma grande história que Deus está criando. Nós somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para boas obras, porque Deus não só nos escolhe, Ele nos direciona. Deus não só derrama sua graça, Ele nos educa na sua graça para vivermos uma vida em boas obras. Ele não só nos esconde no seu coração, Ele transmite a sua natureza, Ele transmite a natureza do seu coração para nós. Para que nós sejamos os seus poemas, nós sejamos os seus textos, nós sejamos os seus discursos vivos por onde nós formos. Essa é a realidade daqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos completamente escondidos nele. Completamente escondidos. Seguros por toda a eternidade. E você já imaginou como é o céu? Em algum momento você já parou para pensar como é o céu? Esquece rapidinho essa visão que você tem, que você vai ficar voando lá de branco e cada um vai passar a mão por dentro do outro. O céu não é a escola do X-Men do professor Xavier. Não é. Esquece isso. Esquece essa visão de que você vai ficar no céu lá cantando aleluia, 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 glória a Deus, Santo Senhor dos Exércitos, glória a Deus, digno Cordeiro. Senão você vai ficar sem voz. Entendeu? Tudo bem que a água do céu é bem limpa, dá para molhar a garganta, mas... Você sabe como é o céu? O céu é o mundo da riqueza da graça de Deus. O céu é o mundo do amor de Deus. Pense nas suas relações no céu. Pense em você se relacionando com as pessoas no céu. Sabe aquilo que você já magoou alguém? Sabe as vezes que você fala com alguém que você não queria falar? Ou quando alguém fala com você, você não gostaria que fosse falar daquele jeito com você? Você sabe que no céu não vai ter isso, né? Sabe essas crises que você enfrenta? Que às vezes você chora? Sabe essas formas que nós criamos de tentar esconder as coisas? Sabe isso? No céu não vai ter isso não. E lá no céu nós veremos o quão feio é o pecado. Aqui a gente pode ter um pouquinho de vislumbre. Aqui a gente sabe que o pecado é feio, e quando nós viemos para Cristo, nosso pecado fica pior ainda. Não pense que o pecado vai ficar melhor quando a gente vem para Cristo. Quando você vem para Cristo, o pecado fica pior, você sente mais dor, você sente mais incômodo, você sente mais desejo que aquilo acabe. O pecado fica muito mais claro para você quando você está em Cristo. Muitas pessoas chegam para mim falando assim: João, não aguento, porque não acho que sou salvo, porque o pecado, isso e aquilo. E um dos grandes sinais de que você é salvo é que o pecado está ficando grande para você. Eu não quero isso aqui em mim. Mas é tão difícil arrancar. E vou te dar uma péssima notícia, só por essa vida. Não vai arrancar. Até vir o céu. E lá no céu a gente vai ter noção realmente do que a gente sente. Mas sem sentir novamente. Porque o que vai ter lá no céu? As riquezas insondáveis do amor de Deus. E então nós iremos descansar. Nessa jornada da nossa vida, nós poderemos enfim descansar. Isso é o céu. E não pense que você vai levar algo nobre para lá. Porque aquilo que é feio vai ter que morrer para entrar no céu. Sabe aquilo que é mais horroroso do pecado, mais estranho do pecado? Vai ter que morrer para entrar no céu.
Mas aquilo que é mais nobre, aquilo que é melhor que você tem, aquela qualidade que Deus te deu, sabe? Também vai ter que morrer para entrar no céu e passar pela ressurreição. Porque esse é o objetivo da glória de Deus. Nós somos os seus poemas. Nós somos o grande poema de Deus que Ele está escrevendo. O que falta a você para você vir a Cristo? Nós falamos todo domingo. Venham a Cristo. O autor do livro que nós baseamos essa série diz algo no final impressionante. Quer dizer, é impressionante porque nós esquecemos, não é tão impressionante assim. Ele diz, toda a vida cristã se resume em duas coisas. Uma, vá até Cristo. Segunda, lembre do ponto 1. É isso. O que falta para você entregar todas as coisas para Cristo? Diante da eternidade, da grandiosa glória de Deus, o que falta? Se você está longe de Cristo, eu quero te fazer uma pergunta. O que falta a você para vir até Cristo? Saiba de uma coisa, se você está longe de Cristo. Essa vida vai ser a melhor vida que você vai poder ter. É essa aqui, se você morrer longe de Cristo. Depois é só sofrimento. Mas para aqueles que estão em Cristo, essa vida é só um pedaço de uma glória infinita que está reservada para nós. O que falta para você vir até Cristo? Se você conhecesse o coração de Cristo, você viria. É que você tem medo. É que você se esconde. É que você tem vergonha de mostrar para Jesus aquilo que Ele já viu. Nós somos cheios de medo. Mas se você conhecesse o coração de Cristo, você viria. Porque é no meio da bagunça que Jesus está. Ele é manso e humilde de coração. E Ele está dizendo a mesma coisa, sempre. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Esse Jesus nos maravilhou durante tantos domingos, tantos momentos. E hoje eu queria sair daqui terminando esse sermão e terminando essa série com essa esperança da glória futura. Quando tudo em nós for transformado, saiba, venha Cristo e tenha certeza disso. Tudo em nós será transformado. Tudo em nós. Sabe? As cores escuras do seu tapete, as linhas cinzas da sua vida. Ele está vendo isso porque você que está em Cristo é um poema dele. Venha até Cristo e viva essa realidade de ser entregue e mostrar para você a grande e infinita misericórdia de Deus. Eu sei que você está pensando assim, mas João, mas eu estou aqui na igreja, né? Hoje eu cantei, adorei. Estou assim, agradeci a Deus, porque Deus tem feito tantas coisas para mim, eu cantei, adorei. Mas a gente esquece muito rápido. Eu estou falando do segundo que acabou de passar. Você não vê Cristo no segundo que acabou de passar, você prestou atenção em mim. Venha Cristo. Venha de novo. E venha 1 milhão de vezes. Em cada pedaço da sua vida. Nas lutas que se enfrentar. Nas tristezas que você se encontrar. Nas esquinas terríveis da sua alma. Nos conflitos internos. Nos conflitos externos. Venha Cristo. Venha Cristo. Ele é manso e humilde de coração. Não precisa ter medo não.
A gente fica com medo de cachorros que são raivosos e nada humildes de coração. A gente fica com medo de pessoas que têm raiva e malignidade no coração. Mas o que a gente tem visto aqui é um Deus que é manso e humilde do coração. Ele não é um pitbull. Ele não é. Venha até Cristo. E traga tudo também. Mas vão ter que deixar algumas coisas. Muitas pessoas quiseram deixar coisas para seguir Jesus. Mas para todos eles, Jesus falou a mesma coisa. Vem logo. Traz tudo. Traz as coisas que você não consegue mudar. Traz as coisas que você tenta mudar. Traz as desgraças da sua vida. Traz a coisa horrorosa que você é por dentro. Traz o seu pecado, pode trazer. Traz os medos, os conflitos, traz. Pode trazer, traz tudo. Venha e traga. Venha para Cristo. Vem para Cristo. Ele não tem medo nenhum de segurar a bagagem. Ele não tem medo nenhum dos seus medos. Ele não tem medo nenhum das suas crises. Venha até Cristo. Venha até Cristo rápido. E aí você vai poder descansar. Vai poder descansar finalmente.